Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula sobre recursos humanos. Nesta aula iremos discutir sobre a figura do concurso público. Vamos ver as regras, o que a Constituição diz e as regras também da própria Prefeitura de São Paulo. Primeiro, na Constituição temos os princípios da administração pública, que vocês já viram, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também nesse mesmo artigo ele vai deixar claro que a investidura em cargo ou emprego público, então veja, já há cargo ou emprego, então já entende-se a administração direta e indireta. Depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Então você pode ter um concurso público que realize apenas uma prova teórica, ou que tenha também a questão dos títulos para a composição da nota final, isso já é previsto na Constituição. Então, para ingressar em um cargo ou emprego público, deverá sempre passar por concurso público, exceto, veja, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, veja, cargo ou emprego público tem que passar por concurso público, de provas ou de provas e títulos. Cargo em comissão não precisa passar por concurso público. Eles são de livre nomeação e exoneração. A súmula 683 do STF vai deixar claro que o limite de idade para inscrição em concurso público só possa ter quando ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O que isso quer dizer? Você não pode determinar um limite máximo da idade do candidato, apenas se a natureza daquele cargo necessitará. Caso contrário, você não possa exigir. Hoje, a polícia militar exige limite máximo, mas são exceções. A maioria, quase todos, não exigem limite de idade de inscrição. O cargo de assistente de gestão de políticas públicas, por exemplo, não exige, não impõe um limite máximo de idade. Pode prestar todo mundo até 75 anos. Concurso interno. Antes era muito utilizado o concurso interno, mas a Constituição Federal não permite mais. O concurso interno só é permitido apenas para elevação de servidores dentro da carreira, como promoção ou acesso. Não pode mais ter concurso interno para um cargo de nível médio para migrar para um cargo de nível superior, ou e assim por diante. Isso não é mais permitido. Então, hoje a administração pública não tem um instrumento que possa selecionar internamente seus servidores para um outro cargo. Então, não há mais esse tipo de seleção. Antigamente, isso era permitido, mas depois da Constituição de 88, não foi mais permitido isso. Apenas, lembre-se, pode ocorrer concurso interno para promoção ou acesso na mesma carreira. Então, não há uma migração de uma carreira para outra, apenas um instrumento de promoção ou acesso para a mesma carreira. O prazo de validade do concurso público também está especificado dentro da Constituição, que são de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então veja, no edital vai constar o prazo de validade do concurso. Pode ser de até 2 anos, mas tem concurso que tem um prazo menor. Pode vir a ter no edital 1 ano, 6 meses, não pode nunca mais do que
2 anos. Então, 2 anos prorrogável uma vez por igual período. Então, no máximo, qualquer concurso público terá uma validade de 4 anos, porque serão os 2 iniciais. Depois, a administração pública vai avaliar se tem ou não interesse em prorrogar. Havendo interesse, você prorroga por mais 2, ao máximo de 4 anos. Então, durante o prazo, né, do concurso público, né, previsto no edital, aquele aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, para que não ocorra vários concursos ao mesmo tempo, uma vez o concurso estando na sua validade, você terá a prioridade de ser convocado. Não pode a administração ficar abrindo vários concursos ao mesmo tempo, do mesmo cargo. Você sempre terá uma prioridade se porventura abrirem um novo concurso público. Outra coisa importante, a súmula 15 do Supremo Tribunal Federal diz: dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. O que isso quer dizer? Dentro do prazo de validade, todo mundo que for classificado dentro do número de vagas, isso é importante, dentro do número de vagas, deverá ser convocado pela administração pública. Então veja, um concurso com 1.000 vagas, a prefeitura tem como obrigatoriedade convocar 1.000. Se ela quiser convocar um a mais depois desse 1.000, aí vai depender do interesse dela. Não há uma obrigatoriedade. Então, quem ficar classificado no concurso dentro das 1.000 vagas será convocado, mas não necessariamente será convocado de imediato. A administração pública deverá sempre convocar, né, dentro da validade. Então, dependendo de quanto tempo for a validade desse concurso, a prefeitura poderá vir chamando aos poucos até completar 1.000 vagas. Se depois ela julgar que há necessidade de mais, a previsão orçamentária, a falta de pessoal, ela poderá convocar, mas não há uma obrigatoriedade de chamar o excedente do concurso, apenas os classificados dentro do número de vagas estabelecido no edital. Então, vamos ver agora uma questão de concurso sobre concurso público. A Prefeitura Municipal pretende preencher o cargo efetivo de assistente social. Então, veja, é um cargo efetivo que foi recentemente criado por lei, junto aos quadros de sua Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego. Para tanto, o município, letra A, deverá abrir concurso público de provas e títulos a todos os candidatos que preencherem os requisitos previstos em lei. Letra B, deverá abrir concurso público de provas ou de provas de títulos que, no entanto, poderá, havendo justificativa para tanto, ficar restrito aos servidores que já pertençam ao quadro de pessoal da administração municipal. C. Poderá abrir concurso público a todos os candidatos que preencherem os requisitos por lei, ou poderá nomear livremente servidor público comissionado, desde que o faça justificadamente. Letra D. Poderá contratar, desde que por prazo determinado, sem concurso público, o servidor público temporário. Faculdade que independe da existente de lei municipal disciplinando esse tipo de contratação. E
poderá recrutar em caráter precário e experimental os empregados de empresas públicas, empresa pública municipal, para desempenhar a função afeta ao cargo. Então, qual é a resposta correta? Letra A. Deverá abrir concurso público de provas ou de provas e títulos a todos os candidatos que preencherem os requisitos previstos em lei. Então, uma vez que é cargo efetivo, deverá abrir sempre concurso público para você preencher essas vagas. A letra B, por que está errada? Ela começa correta. Deverá abrir concurso público de provas e títulos que... Aí começa. No entanto, poderá, havendo justificativa para tanto, ficar restrito aos servidores que já pertençam. Então, isso iria configurar um concurso interno, o que é proibido. Não pode ocorrer concurso interno para isso. Então, resposta errada. Letra C. Poderá abrir concurso a todos os candidatos que preencherem os requisitos exigidos por lei. Ok, até aí correto. Agora, poderá nomear livremente servidor comissionado, desde que o faça justificadamente. Não, cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Não pode ocupar cargo efetivo. Então, o servidor que está em um cargo em comissão não pode ocupar um cargo efetivo sem concurso público. Então, resposta errada. Letra D. Poderá contratar, desde que por prazo determinado, sem concurso público, servidor público temporário, faculdade que independe da existência de lei municipal. Iremos ver já na próxima aula, contratação temporária. Vocês verão que, para que isso ocorra, tem que ter uma lei municipal disciplinando esta matéria, deixando claro quais são as regras, em quais situações poderá ser contratado. Mas para um cargo efetivo, para o preenchimento de um cargo efetivo, apenas mediante concurso público, não contratação. Então, alternativa errada. Letra E. Poderá recrutar em caráter precário e experimental empregados de empresas públicas. Então, veja, só aí já está completamente errada a resposta. Você não pode recrutar empregado de empresa pública, de um outro ente, de uma outra esfera, não pode vir a ocupar um cargo efetivo municipal, nesse caso, sem concurso público. Não pode preencher esse cargo sem concurso público. Não pode você pegar de uma empresa e colocar lá, neste cargo. Então, também está errado. Próxima questão. As normas constitucionais que delineiam os contornos do regime jurídico dos servidores públicos preconizam a possibilidade de contratação sem prévio concurso público de provas e títulos para, item 1, empregos públicos, em sociedade de economia mista, empresas públicas que atuem em regime de competição no mercado. Item 2, cargos em comissão destinados exclusivamente às funções de chefia, direção e assessoramento. Item 3, contratações temporárias limitadas a 20% do quadro permanente e efetivo. Então, está correta as situações descritas apenas em letra D, no item 2. Por quê? Possibilidade de contratação sem prévio concurso público para o item 1. Empregos públicos na sociedade de economia mista. Veja, a Constituição deixa claro,
Concurso público deverá ser para administração direta e indireta, para sociedade de economia mista, empresa pública, para todo mundo, autarquia, fundações. Então, é para todos, inclusive para os empregados públicos. Então, está errado. Contratações temporárias limitadas a 20% do quadro permanente também encontra-se errado, porque você não pode não usar o concurso público para esse tipo de contratação. Há também um processo seletivo para convocar servidores em caráter temporário, mas sempre por seleção. Agora, o item 2, cargos em comissão destinados exclusivamente a funções de chefia, direção e assessoramento. Estes, sim, são os únicos cargos na administração pública que não dependem de concurso público, uma contratação sem concurso público. Eles são de livre nomeação e exoneração. Portanto, a única correta é o item 2, letra D. Também no concurso público, há políticas afirmativas em que você prevê a contratação dos deficientes físicos. Quem tem uma deficiência, né, física, motora, mental. Então, há a possibilidade e a contratação dessas pessoas para que eles possam vir a se tornar um servidor público. Então, na Prefeitura de São Paulo, tem o decreto 3.298, que vai deixar claro que os editais de concurso públicos deverão conter o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinado à pessoa portadora de deficiência. Então, as atribuições e tarefas essenciais ao cargo, previsão de adaptação das provas. Então, o candidato que tenha alguma deficiência pode pedir aplicação diferenciada da sua prova. Quando há uma deficiência visual, pode pedir que alguém leia a prova para ele e assim por diante. Ou tamanho da fonte aumentada, ele pode requerer isso junto à organizadora do concurso para que no dia da aplicação da prova ele consiga fazer. Exigência de apresentação pelo candidato portador de deficiência no ato da sua inscrição de laudo médico atestando a espécie e o grau do nível de deficiência. Então, ele já comprova naquele momento o grau de deficiência que ele tem e qual é a deficiência. A Prefeitura de São Paulo, na Lei 13.398 de 2002, estabeleceu que serão nomeados proporcional e concomitantemente os candidatos portadores de deficiência e os demais. Então, neste concurso tem 1.000 vagas. Se chamarem 100, deverão chamar o proporcional ao número de candidatos com deficiente. Não pode deixar no final ou chamar primeiro quem tem deficiência, não. Vai chamar de forma concomitante e proporcional. Portanto, se chamarem 1.000 de uma vez, deverá seguir essa fração aqui, ó, de 0,5 décimos, arredondado sempre para um cargo. Então, há a proporcionalidade e concomitantemente. Também na Prefeitura de São Paulo, nós temos as cotas, né? A Lei 15.939, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos e comissionados. Então, a administração pública direta
e indireta do município de São Paulo ficam obrigados a disponibilizar no seu quadro de cargos em comissão e efetivo 20%. Então veja, não há apenas a figura das cotas raciais nos cargos efetivos. A administração deverá sempre respeitar também para o provimento dos cargos em comissão. Então, neste concurso, há uma previsão de 20% dos cargos para a cota racial, aqui, ó, no limite mínimo de 20% das vagas. Limite mínimo, podendo até ser maior. O decreto não restringe. O nepotismo também, né? Nomeações de parentes para ocupar cargo de administração, na administração, também conhecida como nepotismo, sempre esteve presente na administração pública nacional. Então veja, a partir de 2008, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 13, estabeleceu a proibição dessa prática dentro da administração pública. E também não apenas a nomeação direta de parentes, né, de cônjuge, de companheiro, parente de linha reta, colateral, por afinidade e assim por diante. Mas também o nepotismo cruzado. Então, eu contrato o seu parente, você contrata o meu. Esse tipo de prática também está proibido desde 2008 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando há uma nomeação e tem algum vínculo, é sempre analisado, porque não pode ter nomeação de cônjuge, companheiro e assim por diante, investido, cargo de direção, chefia, assessoramento. Então, há uma proibição, um olhar maior para os cargos em comissão, porque o concurso público tem um caráter impessoal. Se a pessoa passa no concurso público, não há uma relação de parentesco, foi por um mérito dela. Agora, para o cargo em comissão, onde há uma livre nomeação e exoneração, esse sim tem um cuidado maior com a relação do nepotismo, que é proibida. Bom, esta foi nossa aula sobre concurso público. Nos vemos na próxima. Obrigado.